Gente, sejam bem-vindos para o nosso trabalho do estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi editado em Paris no dia 18 de abril de 1857. O livro é dividido em 4 partes. Nós estamos trabalhando com a segunda parte do livro, exatamente no capítulo... No capítulo 4. Capítulo 4, no tópico Inteligência e Instinto. Na última semana, nós iniciamos esse tópico, trabalhamos a questão 71 até a 73. Está certo, Dora? Isso mesmo? Então eu vou ler a questão 72 até a 73, para a gente poder fazer o link com a última semana. Vamos lá. Não cabe a leitura da 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam. Só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É preciso a união com o espírito para dar inteligência à matéria animalizada. Ok? Agora 72. Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. 72A. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Resposta. Isto é apenas uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Além disso, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Questão 73. O instinto é independente da inteligência? Resposta. Não exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, rapidamente, nós vamos recordar que estudamos o princípio vital, falamos do fluido cósmico universal, falamos dos princípios que têm a ver com a vitalidade. E quando a gente entra no tópico que já vai tratar a questão do instinto e da inteligência, a proposta é estudarmos o mecanismo evolucional. Quando o princípio inteligente, a mônada celestial, é criada por Deus, ela vai percorrer uma trajetória evolutiva que, em vários estágios, ela vai desenvolvendo aspectos. Então, de uma forma simples, de uma maneira sintética, a gente poderia dizer que nos reinos, principalmente no reino mineral, no reino vegetal, o espírito, ou esse princípio inteligente, porque ainda não é considerado espírito, mas esse princípio inteligente vai, portanto, estagiando para trabalhar a própria estrutura do seu campo mental. A estrutura mental, ela vai se arrimar em processos que para nós ainda é desafiador estudar. Mas nós poderemos, situando o reino mineral e vegetal, começar a ter uma noção de como que isso acontece. Então, no reino mineral,
Esse princípio inteligente vai trabalhando dentro de mecanismos que vão auxiliar na estrutura, nessa estrutura primitiva, por mecanismos que funcionam de fora para dentro. Nos mecanismos da atração, da repulsão, por exemplo, vinculado a forças gravitativas, as forças atômicas fortes, fracas, princípios do eletromagnetismo, vamos falar assim. E aí ele vai sendo guindado de fora para dentro, para num estágio posterior vibrar nas faixas do vegetal, aonde ele vai desenvolver os aspectos da sensibilidade, da sensação. Quando ele chega no reino animal, ele vai, por um processo de milhões de anos, trazendo na bagagem essa fundamentação do magnetismo, destas forças e da própria sensibilidade que vem sendo trabalhada nesse processo no reino vegetal, ele já vai ter uma base para começar o processo do desenvolvimento do instinto. O animal não pensa, mas o animal sente. E ele já tem instintos. O instinto, ele vai sendo elaborado a partir... Não se assustem, eu estou falando bem devagar, porque a ideia aqui é só passar uma imagem rápida. Mas é necessário a gente pensar que o instinto animal, ele é desenvolvido a partir dos reflexos que vão sendo condicionados pelas experiências do animal. Ficou claro? Então, se eu olhar para a flor, eu sei que a flor não tem instinto. Ela tem expressões de conservação, mas a instintividade clássica se estabelece entre os animais. Lembram que a gente de vez em quando dá umas pinçadas para trazer ideias assim bem rápidas? Quando a gente fala do animal, fica mais fácil para a gente entender algumas coisas. Então vamos lá falar dos animais. No reino animal existe uma escala evolutiva. Então nós temos animais que são mais primitivos e aqueles que são mais evoluídos. Os animais mais evoluídos se aproximam um tanto quanto mais do reino, da fase por nós conhecida. Os homens. Porque nós somos animais. Mas somos animais racionais, não é isso? A nossa estrutura é animalizada. A nossa fisiologia se aproxima. É idêntica em quase todos os aspectos, por exemplo, dos símios. E entre os símios nós temos os que estão mais distantes do homem e aqueles que estão mais próximos do homem. Deu aí? Agora, a faculdade de pensar, de raciocinar, de decodificar, os símios estão num estágio muito distante do homem, mas eles já começam a esboçar o que virá a ser uma inteligência futura. Deu aí? Como primatas, eles trabalham muito por associação. As ideias são fragmentárias ainda, mas já são ideias muito mais próximas se eu for comparar com as ideias relâmpagos de um cão. Pegou lá? O seu cachorro raciocina? Não. Mas o seu cachorro tem lances que nos parecem demonstrar uma inteligência. Se ele tivesse uma inteligência e tivesse um pensamento contínuo, ele era dotado da razão.
Dotado da razão, ele teria responsabilidade com seus pensamentos. Se discutiria a questão moral. O cão teria um livre-arbítrio, portanto, responsabilidade da semeadura e da colheita. Deu aí? É bom a gente falar dos animais porque fica um pouco mais fácil a gente entender. Agora, se eu for comparar, por exemplo, aquela planta, aquele bungaville que está nascendo ali, vocês viram que bonitinho, Soninho? Ele está subindo por cima do muro, eu fico todo apaixonado com o bungaville. Eu não posso comparar o bungaville, não é, com a desenvoltura do cão. Mas porque o bungaville não pensa. Ah, Casalberto, pensa sim, porque o Chico falava que conversava com as rosas dele. Ah, então o Chico é um... O Chico conversa com as rosas como você pode conversar com as rosas. Agora, a rosa não vai raciocinar. A rosa é sensível às vibrações. Deu? Porque ela tem sensação. Ok? Então você fala assim, olha, você trata de crescer, porque senão eu vou cortar você. Costuma a planta responder e crescer. Ela fala assim, eu não vou brincar com esse cara, não. Ela vai falar isso? Não. Ela não transcodifica o que você está dizendo. Mas existe um impulso de uma mente superior que é capaz de alterar a estrutura da forma dela. Por quê? A nossa onda mental, ela predomina sobre a expressão ainda rudimentar da planta e do animal. Ela sobrepõe. Entendeu? Moisés escreveu isso para nós no livro Gênesis. Que o homem domine sobre os animais. Não está escrito? Agora a gente acha que o domínio é alguma coisa assim, só externa. Não, o domínio é mental. Você pode fazer com que um animal adoeça. Pode? Pode. Eu não falei da planta? Você pode fazer isso com um animal. Porque ele é inferior a você. A Sonia falou que a gente pode fazer isso até com outras pessoas. Pode? Pode? Pode. Não. Tá. Você tá correta, tá correta. Deixa eu ficar com você melhor, porque senão eu vou complicar aqui no que eu vou ter que expor. Porque do outro lado também funciona. Mas é desde que ela permita. Tá. Ah, tá bom, não vou perder viagem não. Sou mineiro. O deixar, o permitir é complexo. É difícil você analisar. Porque existe desenvoltura mental superior e inferior. Então o indivíduo pode até não querer, mas se existe uma desenvoltura, uma sobrepressão mais contundente, mais ágil, mais habilidosa, é possível. Tem pessoas que viram para a gente e falam assim, um exemplo, tá? Carlos Alberto, faz uma prece para mim. Eu falei assim, agora. Ah, minha vida está complicada. Você vem cá, vamos orar. Aí a pessoa senta, a gente faz uma prece. Aí no dia seguinte telefona. Não é que deu certo aquela nossa prece? Você, eu vou assim, para. Na hora que fala você, eu já... Como é que a gente falava na roça? Eu já corto logo o pepino. Né? Não, não é você. É espiritualidade. Para despersonalizar, ok? Mas costuma o mecanismo funcionar mesmo. Sobrepressão. Ou ser um pilar para impulsionar para que a pessoa pense melhor. Pegou? Então existe um fator indutor. Existe um mecanismo psicológico no processo. Tem pessoas que só de entrar na casa espírita se sente melhor. Nossa, mas aquela casa espírita é especial. Toda casa espírita bem orientada,
ela é especial. Não tem uma que é mais especial que a outra, ok? Existe afinidade, sim. Existe identidade de pessoas, de sintonia com o tipo de trabalho. Tem casas que você pode chegar lá e não se sentir muito bem. Agora, não é a casa, é você que não está envolvido no contexto. Mas eu queria dizer o seguinte, só do indivíduo entrar na casa espírita se sente melhor. Porque é um fator psicológico que ele se apoia e se torna importante. Para que ele estabeleça uma linha mental, vibratória, emocional, espiritual, que favoreça ou que favorece os mecanismos que se tornam terapêuticos. Entendeu aí? Meu negócio é a igreja Aparecida do Norte. Aí o outro é Aparecida do Sul. Deu aí? Não, a Aparecida do Norte é mais forte, tem mais frequência, então lá... Nada disso. É a questão da maneira em que o indivíduo transfere e abre o coração para receber. Até que chegará um tempo que a gente não precisará mais do templo. E esse tempo é que vai ser um templo extraordinário. Você não vai precisar mais de um mecanismo de fora. Porque a religião verdadeira é a do templo do coração. Mas aqui a gente vem... Aqui não é templo, aqui é uma casa espírita. Embora seja templo para alguns. Não tem problema. Aqui é um ambiente que favorece para que nós juntos construamos uma maneira de pensar, de sentir, de agir que se torna nutriente, que favorece, que traz estímulo, que denota esperança. Aí quando tu sai lá fora que vai enfrentar os desafios do caminho, em determinados momentos que você fragilizar, você vai lembrar da casa espírita, você vai lembrar dos espíritos, dos benfeitores. Olha que é mesmo, vou ter que fazer a prece, pensar em fulano e beltrano. Esse mecanismo já favorece o processo. Deu aí? Então a gente não pode desconsiderar. Uma companheira frequentava a casa espírita conosco. Aí, um dia ela chegou para mim e falou: seu Casalberto, eu tenho uma coisa para te contar. Mas eu vou contar só para você. E se você contar para alguém, eu acabo com você. Eu falei assim, Jesus, geralmente é assim, né? Quando a pessoa vai falar, você já, ela demora a falar e que resolve falar, você já pode saber que vem bomba. Não é? É igual. E geralmente são coisas complicadas. Tanto que um indivíduo, uma certa feita, falou para o nosso amigo Tancredo Neves: eu tenho um segredo para te contar. Mas eu só conto se você prometer que não vai contar para ninguém. Aí o Tancredo olhou para ele e disse: meu amigo, se você não aguenta segurar o seu segredo, você quer que eu assuma a responsabilidade de guardar segredo? Isso é interessante para a gente pensar. Mas a pessoa virou para mim e disse: olha, ela frequentava a reunião conosco, tinha uns 15 anos. Estudava, era uma festa. Aí um dia ela falou assim: eu não aguento, eu tenho que te contar. Eu falei assim: conta. Ela contou: Casalberto, eu fui criada na Igreja Católica. Eu aprendi que fazer a prece, pedir ajuda para os santos e etc. é tão importante e faz tão bem para mim que eu continuo com essa prática todo dia fazendo um pedido para os anjos. Embora agora eles só mudar de nome, porque agora não são anjos, são os espíritos, mas você sabe como é que é, né? Eu falei assim: não, legal, não tem problema. Não tem problema sim, Casalberto. Porque agora que eu vou te contar o problema. Eu falei assim: qual que é o seu problema? É que eu acendo uma vela para eles até hoje. E eu já vi você comentando, já li Kardec falando que não precisa de acender a vela e etc. Ô Casalberto, tira o peso da minha consciência, porque eu não dou conta. Eu tenho que acender a vela para os anjos. O que você acha? Eu falei assim: que você deve acender 2 e pôr o meu nome lá debaixo dela. Você aprova? Eu falei assim: meu amigo, minha amiga, né? Minha amiga, eu vou desconsiderar a sua atitude. Olha, acenda e ore por mim, porque seu amigo aqui está com muita dificuldade. Passou uns 3 meses, ela voltou e falou: Casalberto, não deu certo, não. Eu falei assim: o quê? Olha, o seu pedido eu não vou atender. Qual o pedido? De acender uma vela para você também.
Eu falei, por quê? Porque eu já não estava dando conta de comprar vela. E agora você falou que eu tenho que comprar mais vela ainda para acender uma para você, você complicou minha vida. E eu tomei a decisão, não vou acender vela nem para você nem para mim. Eu falei assim, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tomou a decisão que não ia mais acender a vela. Então acabou que numa brincadeira, funcionou. Agora eu vou falar para alguém, para ele não rezar o terço, para ele não ir à igreja, para ele não fazer a penitência. Que isso? Quem sou eu? Faça! E faça bem feito e põe meu nome. Se a pessoa perguntar se você faz, eu disse não. Por quê? Porque eu não tenho essa necessidade. Agora, eu demorei um tempo para verificar que eu não preciso disso. Porque a minha conexão com Deus se faz pela oração. E a resposta dele tem que definir um movimento chamado meditação. Porque quem ora, fala. E quem medita, escuta. Então, esse é o processo meu com Deus. E esse mecanismo é direto, é o filho com o pai. Não precisa de intermediários, embora para uns precise. Minha Nossa Senhora, meu Santo Antônio, agora mudou. Meu Bezerrinha, meu Emmanuel, agora é Chico. Meu Chico, são intermediários. É uma forma que a pessoa tem de se apoiar, mas ela chegará um dia compreendendo que a relação é com Deus. E a resposta definindo para ela responsabilidades para que ela possa aprender a operar na sua jurisdição mental, sobrepondo os mecanismos da retaguarda, as faixas inferiores, dominando os peixes do mar, as aves dos céus. Não está escrito? Então vamos aprender. Agora as aves, os peixes, os animais, os répteis, onde que eles estão? Caso aberto, né? Eu vivo num prédio, mal tem um periquito lá em casa. Ó, cuidado com o Ibama. Não, então tá bom, tem um pé de avenca lá. Não, mas eu não estou falando no ambiente externo. Porque o reino mineral, vegetal, animal, está dentro de você. É este o império que Moisés dá uma dica que nós temos que aprender a dominar. Então você tem competência, condições e deve ter inteligência para você dominar a sua estrutura fisiológica, o seu mundo íntimo. A Arca de Noé, que tem muita gente procurando aí até hoje, pedaço da madeira dela, ela é símbolo. Ela é um símbolo que está registrado no Antigo Testamento, que é a Arca de Noé, com a madeira de gofé, não é? Toda betumada para ser lacrada, protegida, na realidade é a nossa estrutura mental. A Arca de Noé tem 3 andares, andar superior, não é? O andar intermediário, o andar de baixo. Superconsciente, consciente, inconsciente. Os animais ferozes, os animais sem domesticação, aonde que eles foram colocados por Noé? Nos andares de baixo. Então, leão, cobra, onça, estão onde? Na nossa intimidade, no nosso inconsciente. Então, quando nós falamos de razão, a nossa razão, a fé raciocinada, ela precisa de ser apoiada sobre os instintos animalizados. O instinto são reflexos condicionados. O que é um reflexo condicionado? É uma experiência que vai sendo arquivada. Você toca violão. Vou conversar com a minha turma de músicos. Vou falar com o Gerson. Gerson, você toca violão. Fiquei sabendo que tu toca uma baita viola. E é caipira ainda. Não é? Forma dupla, graveto e pau de lenha. Não conheço o parceiro dele. Né? Pena Branca, Chavantinho, Milionários é Rico, Tião Carreira, é só, olha, só coisa boa. Não é?
Puxa vida, agora fui longe com você. Mas deixa eu voltar aqui, porque é instintivo, para não dizer, né? Reflexo condicionado. Né? João Mineiro e Marciano, Trio Parada Dura, para esse povo mais novo, né? Porque nós estamos falando de música sertaneja. Nós não estamos falando dessa turma que virou roqueira aí, que fala que é sertanejo. Com todo respeito. Mas nós somos das antigas, né? Nós somos do interior de Minas, né? Pena Branca, Chavantim, por aí vai. Então, voltando. Se você toca violão, a habilidade em tocar o violão foi uma habilidade desenvolvida e que foi instalando, como queira, foi fixando reflexos. Reflexos que hoje são condicionados. Então, você hoje dedilha o violão sem refletir, sem mecanizar, sem... Como é que eu falo? Sem raciocinar, porque está condicionado. Agora, para que você chegasse nessa condição, você foi desenvolvendo isso com o passar do tempo. Tanto que hoje você toca um acorde, a sua inteligência musical foi acionada por um acorde, por um som, por uma vibração, que desperta, que viaja numa velocidade instantânea na sua intimidade, e a sua memória responde na mesma velocidade. É instantâneo. Agora, só existe a resposta porque o reflexo está guardado lá dentro. Ele foi instaurado por muita repetição. Muita repetição. Deu aí? Pegar lá o que eu quis falar um pouquinho sobre o que é reflexo. Os animais vão estabelecendo reflexos que se tornam condicionamentos. Lembra que eu costumo brincar aqui dizendo que quem faz dieta como eu sou muito grato. Eu agradeço a misericórdia da providência divina que não me deixou desamparado, mandou um cachorro lá para casa. No início eu ficava preocupado, porque o cachorro passou a ser a rainha do lar. E o resto é tudo súdito. E uns são mais súditos ainda, como eu, da cachorra. Porque a cachorra tem tantos privilégios que eu fico assim, Jesus amado, esse povo vai reencarnar para resolver muita coisa só por causa dessa cachorra. Não é? Porque eu sou do tempo que cachorro é criado no terreiro. Hein? Mas o cachorro hoje, ele aprendeu, ele se condicionou a se alimentar de acordo com as circunstâncias. E as circunstâncias são extraordinárias, porque são circunstâncias que foram instituídas, que foram instauradas dentro dele, e ele criou um relógio biológico. Então ele trabalha por automatismo no relógio biológico dele, que impulsiona as atitudes dele, que fica todo mundo assim lá em casa. Mas que cachorro inteligente. Se eles conhecessem um pouquinho mais de doutrina espírita, ia falar que é um cachorro que veio de Sírios, que viveu com Alcione lá em mundos, lá em esferas superiores, porque o cachorro, eu nunca vi um cachorro tão inteligente. Não tem nada disso. O cachorro aprendeu, se condicionou e hoje ele funciona. Ele estabelece a evolução dele dentro de um princípio chamado princípio de conservação. É um instinto de conservação. E esse instinto de conservação é operacionalizado a partir desses reflexos que ficaram automatizados dentro dele. Então ele sabe que 7 horas da manhã é o horário de café de todo mundo. Então, dá 15 para 7, ele já está esperando o pessoal tomar o café, porque ele fica todo no pé das pessoas, esperando que caia um pedacinho de pão. Aí não pode dar pão, porque tem que comer ração. Aí é uma questão familiar que costuma virar umbral de discussões. Mas ele está lá e fica todo mundo assim, olha como que ele olha, bonitinho, que coisa maravilhosa. Ele está simplesmente assim, sem pensar, sem raciocinar. Ele está assim, o pão. Aí ele dorme, com o olho aberto. O pão. Ele dorme com o olho aberto. Está todo mundo achando que ele está assim. Ele não está numa reflexão, numa performance mental,
numa linha de raciocínio constante. Pegaram lá? São fragmentos de inteligência. Portanto, ele se arrima nos instintos e não na inteligência, porque ele não tem uma inteligência como a inteligência do homem, uma inteligência completa, com uma dinâmica que favorece a estrutura de um corpo espiritual. Agora eu vou complicar um pouco, para depois passar para a Sony. Allan Kardec nos ensina que nós temos um perispírito. O que é o perispírito? Nós temos o corpo físico e temos o corpo espiritual, certinho? O nosso corpo espiritual ele é sustentado pela mente, ok? Pela inteligência, pela desenvoltura do pensamento contínuo. O que é o pensamento contínuo? Se tiver complicado, levanta o dedo e eu paro. O pensamento, o nosso pensamento é subproduto da mente. Nossa mente. Não é cérebro não, tá bom, gente? É a mente. O cérebro é o órgão que representa a mente no nosso corpo, ok? Mas o materialista vai falar que é o cérebro. Tudo bem, porque ele ainda não concebe que existe uma realidade espiritual extracorpórea. Certo? Então, observemos bem. A nossa mente produz o pensamento. O pensamento é energia. Nós repetimos isso aqui toda semana. Pensamento é energia. A onda mental, o pensamento, ele é estruturado por energia eletromagnética. Eletromagnética. Podemos repetir? A eletricidade é a energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. Sendo o pensamento energia eletromagnética, o seu pensamento ele tem dinâmica, ele viaja, entendeu? Ele se desloca. O seu pensamento tem, portanto, cor, ele tem gênero, ele tem força, e é uma força dinâmica. Então, quando nós estamos captando uma ideia, captando um pensamento, o que está acontecendo? A nossa mente está registrando uma onda, uma vibração, um tipo de energia. E a nossa mente transcodifica, decodifica, né? Ela decodifica e a gente então vai compreender que pensamento é esse que nos visitou. Esse pensamento pode ser decodificado como ideia, mas ele pode ser decodificado como uma sensação. Pode. Ele pode emular, ele pode promover um sentimento, uma emoção. Explica melhor. Sabe aquele momento que você está assim, igual o cachorrinho, olhando para o alto, olha para as estrelas, não está fazendo nada. Aí do nada você começa a ter algumas emoções. Já aconteceu com você? Já aconteceu com a senhora? Do nada a senhora ficar triste, sem motivo nenhum. Do nada ficar eufórico. Então, nós muitas vezes vamos registrando o que nos visita, e isso não passa pela nossa racionalidade. Ele pode ir direto na base dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que pode suscitar uma série de reação, inclusive orgânica, alteração química. Existem algumas manifestações que a gente julga que é doença, que é uma disfunção, que na realidade é um registro de uma onda mental. Você capta uma onda de uma pessoa que está enferma. Sem perceber, você começa a entrar naquela frequência e você pode, inclusive, começar a registrar o que ela está sentindo. Pegou aí? Tem pessoas que têm dificuldade em determinados ambientes.
Porque chegam lá, são tão sensíveis que começam a ter alterações mesmo. Né? Tem alterações mesmo. Alterações que podem promover até diarreia, dor de cabeça, mal-estar. A gente que trabalha com médiuns na casa espírita já lida com isso o tempo todo, né, Sony? Dia de reunião mediúnica. Dia de reunião mediúnica é um tal de médium chegar aqui assim, a colar. Eu quase nem vim, Carlos Alberto. Ele tem 20 anos de mediunidade, ainda me falam umas besteiras dessas. Mas tudo bem, é igual a dona da vela. Aí chega aqui, eu estou assim, estou acolá, e eu só olho. Aí costuma virar para mim e fala assim, eu posso ficar fora da mesa? Eu falo assim, pode, fica. Aí na hora que eu estou montando a mesa, eu finjo que eu esqueci o que a pessoa fala, eu boto ela na mesa. Aí ela senta até quadrado, nossa, mas esse homem é ruim demais. Eu falei para ele que estava mal. Já viu essa cena aqui, Gislene? Acaba a reunião, está lá o indivíduo cantando e tal. Aí, uai, você não estava passando mal? Engraçado, melhorei. Ah, foi a reunião. Essa reunião é uma bênção. Ok, a reunião é uma bênção, porque a reunião vai te dizer, vai te lembrar que você tem uma responsabilidade de cuidar das suas expressões, dos seus registros. Nós estamos aqui para estudar isso. Para a gente estudar que nós podemos entrar em frequências espirituais negativas que não tem a ver com a sua realidade. É como se você tomasse um medicamento, esse medicamento, ou sei lá, uma química qualquer, que te altera, mas que é uma coisa transitória, porque intimamente você está numa outra frequência. Você não tem motivo para estar febril, com dor de cabeça, passando mal. Nós vamos ouvir agora a voz adocicada de Gislene. Tá, desculpa. Eu tenho uma dúvida, assim, baseado naquilo que você falou, que a gente não domina todos, que tem uma mente ainda superior à nossa inteligência que nos põe nessa condição, né, de domínio. Essa condição agora de médium e passando mal, que às vezes fica o final de semana para chegar num dia de semana e ter uma reunião, também é essa condição de domínio. Ela permite? Permite sem querer, que você tá, dessa forma aí que você está falando. Eu já entendi que tem a gente, na nossa condição hoje, posso dizer, do espírito da elevação que a gente está nesse mediano aqui, eu ainda, mesmo sabendo que eu posso dominar minhas células, eu ainda tenho espírito superior que eu não consigo ainda como que eu posso dizer? De seguir a mente dele e ele me dominar, sem querer, né? Porque isso acontece realmente. Na hora que você falou, eu lembrei. Que você fala, puxa vida, não era isso que eu queria falar e acabei falando. Né? Aí esse é um certo domínio. Sim. Porque você ainda não especializou ou dominou você de não ter essas interferências com você. E essa interferência do médium também posso dizer que seja? Então, o médium, eu vou repetir, o médium é aquele que reencarna com as suas faculdades, com o seu sensório, um tanto quanto mais aguçado. Entendeu? É como se a gente que usa óculos, sem o óculos é uma coisa, com o óculos é outra coisa, você enxerga
com mais qualidade. Vamos dizer que a faculdade mediúnica favorece para que haja uma percepção mais ampla. Isso pode se dar por compromissos que o indivíduo reencarna para ser médium e trabalhar com a mediunidade. Mas existem também algumas faculdades mediúnicas que são provatórias, que são expiatórias. Ou seja, o indivíduo promoveu situações complexas em vidas pregressas e ele abriu demais os canais, as suas percepções, o seu sensório, e ele reencarna com o fim de dominar, de educar a duras penas essas faculdades que estão amplamente abertas. Então nós vamos encontrar na sociedade um número muito grande de médiuns inconscientes. Não sabem que são, mas são. Deu aí? Como todos somos num grau de normalidade, médiuns, nossa mente registra, ela capta a onda mental que chega do encarnado e do desencarnado. Ok? Tanto que a chamada transmissão de pensamento, nada mais do que é isso. O indivíduo capta o pensamento. Ele capta. Que pensamento? Esta onda mental. É esse tipo de energia. Ficou claro, gente? Parece que está ficando repetitivo, mas isso é muito importante porque tem a ver com o nosso dia a dia. Então, o tempo todo, eu tenho usado o exemplo do celular, né? O tempo todo nós somos um celular que está assim, factível de receber ondas, né, ligações, enfim. Só que, pela nossa inexperiência no trato com o plano espiritual, nós conectamos com estas frequências, na maioria das vezes, sem conseguir identificar que está em sintonia com ondas mentais que estão nos visitando. Outro dia eu falei para o Marco Aurélio aqui que a gente vai treinando tanto essa questão da mediunidade e lidando com o celular, por exemplo, é muito natural que você, de repente, pense numa pessoa. Já aconteceu isso com vocês? Você está pensando numa pessoa do nada. Você está lá assistindo no Jornal Nacional. Aí, do nada, você lembrou do seu primo, que você não encontra com ele há 3 anos. Você, mas que coisa, não sei por que eu estou assistindo o jornal, lembrei do meu primo, o assunto não tem nada com ele, eu lembrei dele. Aí passa uns 10 segundos, o telefone toca, quem que é? Ô, primo! Tem acontecido isso com vocês? Então, se você está identificando a onda do celular ou a onda mental que está chegando, eu não vou entrar no mérito. Ok? Não vou entrar no mérito. Mas existem registros. E hoje, essa aparelhagem eletrônica nos ajuda a entender isso com mais materialidade, com mais propriedade, com mais praticidade. O que é mediunidade? Então, nós estamos conversando aqui do nada. Quer identificar se é médium? Se a pessoa é médium? Como é que é seu nome? Você quer identificar se o indivíduo é médium? Primeira coisa, se falar demais, você já começa a apostar que é. Porque médium adora ouvir o timbre da própria voz. Começa por aí. E tem uns médios que é muito legal conviver com eles. Porque ele está falando aqui de azul. Em 2 tempos ele já começa a falar de preto. Daqui a 30 segundos ele está falando do amarelo. O assunto parece que o indivíduo está perdido. Que ele vai ali. Em 5 minutos ele é capaz de falar 3.000 coisas e muitas delas sem nexo nenhuma com a outra. Pegar lá. Aí o técnico da psique pode dizer assim para mim, não, mas isso é déficit de atenção. Aí eu vou fazer uma brincadeira, cuidado com o que vocês vão pensar, não me manda para um umbral, não. Mas tem um cunhado meu que ele fala assim, que isso é cérebro feminino. Olha, não me xingue. Que o cérebro feminino é um lugar, é um equipamento com um monte de fio descapado. Aí vai dando choque. Olha o que eu falei para vocês, não me mande para o umbral, ala feminina.
Porque tá falando disso, tá falando disso, tá falando disso, tá falando disso. Aí outro dia eu contei isso, né? É lógico que eu tomei uma panelada na cabeça, porque foi lá em casa. Aí disseram assim pra mim, é porque nós temos a condição de pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Vocês não dão conta disso. Olha lá, ó, você concordou, olha lá, ó, tá vendo? E agora eu estou do lado feminino, porque homem realmente tem muita dificuldade, etc. Você viu que eu acho que deu para consertar. Eu fiquei bem com todo mundo, não fiquei? Ou fiquei mal com todo mundo. Mas aí, diz Emmanuel, no livro Consolador, que a mulher tem uma faculdade mediúnica mais desenvolvida do que o homem. Óbvio, óbvio. O Emmanuel não inventou a roda. Porque a mulher é mais sensível do que o homem. Sendo mais sensível, é óbvio que ela tem uma desenvoltura perceptiva maior. Ela identifica as ondas que visitam com mais facilidade do que o brutamonte do homem. O homem da caverna neandertal, né? Médium. Oscila. Vai ali, vem cá. Pega lá, devolve cá. O médium inexperiente, que é a grande maioria das pessoas, é capaz de ir do céu ao inferno numa mesma conversa. E aí, na prática, acontece o que você colocou. Puxa vida, eu falei umas coisas que, olha, em estado normal eu não falaria. E não bebeu nada, viu? E não bebeu nada. Se beber! Aí que complica, né, Dorinha? Mas pegaram lá? Mas por quê? Se beber complica? Porque o quimismo vai alterar. O quimismo favorece para o aguçar da percepção. Por que o pajé usa ópio? Nos transes, nos rituais. Vão viver viagens mirabolantes, viagens astrais. É o que a química favorece. A química favorece para o afrouxar os laços que prendem o espírito. Porque o corpo, existe os laços, que nós estamos vinculados ao corpo, certo? Com o quimismo, esses laços se afrouxam. Aí o indivíduo vai viver experiências mediúnicas. Que, dependendo do estado íntimo dele, olha para vocês verem como é que funciona. Se o indivíduo está bem, a experiência com a química vai favorecer para ele viver uma euforia. Se ele está depressivo, se ele está com algum problema, o quimismo vai jogar ele no chão, porque ele está frágil. A realidade do mundo íntimo dele vai ser favorecida pela mediunidade. Pegaram lá? Porque automaticamente se fragiliza, o espírito se deslinda, ele vai entrar em conexões com o mundo espiritual que está sendo alimentado pelo médium. Pegaram lá? Pegou? Raciocinou? Quando tu vai dormir, dica, ao invés de tu assistir um filme de guerra, assista um filme que te traga paz. O ideal é ler livro, hein? Mas tudo bem. Tem pessoa que não consegue dormir sem a televisão. Então assista uma coisa light. E duro é achar, né? Se não for um DVD, o problema é isso. Eu estou brincando, mas para dizer o seguinte, aquelas imagens que você está registrando, é dureza, eu não falei nada do instinto até agora. As imagens que você está registrando, você passa a dar vida para elas. A sua inteligência começa a favorecer, de sorte que você vai aglutinando energias e você vai plasmando isso em torno do seu psiquismo. Você vai criando uma realidade que, em tese, ela é virtual. Mas ela não é virtual, ela é real. Ela é virtual porque você acha que você está imaginando. Mas o pensamento é vida. Se ele é energia, e nós dominamos sobre a natureza inferior, até agora eu não cheguei, mas eu vou chegar. Nós dominamos a natureza inferior, então nós vamos trabalhar ou com remédio ou com veneno. Você começa, na hora que você vai dormir, deixa eu ver se eu posso falar. Os meninos estão na evangelização, posso falar. Aí a minha filha assim, papai, quando ela me chama porque ela está indo dormir, eu já vou sabendo. Só me chama porque o bicho pegou.
Aí eu chego, papai, aí começa a conversar uns negócios que não tem nada a ver. Aí eu sei que é só pra tal, tal, tal. Aí, vamos orar, minha filha. E ela chegou na janela. Vou ter que mudar de assunto, viu, gente? Vamos orar. Ela até correu. Vamos orar. Aí nós vamos orar. Aí eu falo assim, que Jesus te proteja. Que Jesus te dê uma noite tranquila de sono. E que Jesus possa me levar junto com você, porque eu falo que eu vou, não sou bobo. Que Jesus possa me levar junto com você para uma praia. Olha, para você ver, 0800. Quem sabe, né, aquelas praias paradisíacas. Aí é lógico, eu vou sofisticar, já que é de graça, né? Eu não vou para lugar ruim, não. Aí eu fiz aquela praia maravilhosa. Minha filha, agora nós vamos jogar bola. Aí eu cito o nome das amiguinhas dela, e etc. E olha, são bolas coloridas, e agora nós vamos rebater. Agora vamos deixar a bola cair lá dentro da água. Vamos lá, filhinha, agora é você que busca, daqui a pouco é papai. Daqui a pouco eu estou num falatório, e eu olho do lado e ela já está dormindo. E eu estou contando a história. O que eu estou fazendo? O que eu estou promovendo ali naquele momento que ela está insegura para dormir? Estou criando uma ambiência que favorece o bem-estar. Nada mais do que isso. A tendência, pela própria condição ainda infantil, é de despertar e ficar vibrando naquela ambiência espiritual. Ok? Isso é indução psicológica. Isso é indução mental. Então, nós precisamos de aprender a lidar com essa realidade que é plasticizante. O que significa isso? O nosso pensamento plasma, o nosso pensamento da vida, ele constrói edifícios, casas. Nós temos que trabalhar nesse sentido, não para ficar com uma vida cheia de fantasia, mas para encontrar elementos que possam nos favorecer na hora que a onça tiver que beber água e que você tiver que enfrentar o problema. Tem pessoas que falam assim, eu não sei como é que você consegue. O pau está quebrando e está lá o indivíduo incólume. Não, mas é um espírito evoluidíssimo. Não. Ele adquiriu segurança para aprender a lidar com a onda mental. Ele aprendeu a administrar o mundo íntimo, porque se ele estiver bem aqui dentro, pode o pau cair a folha, como fala na roça. Pode quebrar o mundo. Pode tirar a Dilma, pode trazer a Dilma. Não tem problema nenhum, porque ele está bem com ele mesmo. E Casalberto, mas será que ela volta? Não sei. O povo já está até pensando lá. O meu papel aqui não é para falar da Dilma. O meu papel é para falar que nós temos que enfrentar o problema com a Dilma, se é a Dilma, com o PT, com o PSDB, porque o meu problema aqui não é partidário. A minha questão na reencarnação é me libertar dessas peias. Eu estou pensando em Sírios. Nossa, mas você foi longe. Eu tenho que pensar em mundos superiores. Agora, para mim viajar, para mim morar no mundo superior, eu tenho que me resolver aqui. Como é que eu vou me resolver aqui? Não permitindo que haja domínio das trevas sobre a minha intimidade. Pegou lá, Gislene? Então você está lá, em casa, lendo um livro, o braço está lá dormindo, e estão os meninos estudando, aquela harmonia em casa. Aí, do nada, você começa a ter raiva. Você começa a ficar irada. Aí você olha para o braço, esse braço. Aí ela já logo passa a mão na raquete, assim, do lado. Coitado do braço, ele está dormindo. Não tem motivo de você ter... Você, com toda a sua experiência, vai falar assim, mas peraí, por que eu estou pensando isso? Pegaram lá? Por que eu estou com sentimentos que não estão de acordo com o meu procedimento, com a minha órbita, com a minha atitude? Isso aqui está desequilibrado. Então, você está sendo visitada. Não está chegando algo para te dominar. Aí cai exatamente naquilo que você colocou lá atrás. Só domina se você permitir. E por isso que estudar o Evangelho é desafiador. Porque nós estamos sendo convidados aqui para aprender a
pensar e repensar sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o nosso comportamento. Se nós chegamos aqui debaixo de muitas dificuldades, significa que nós estamos insatisfeitos. Significa que está num momento crucial para que a gente faça uma retomada na vida. Agora, como é que eu vou retomar a vida se eu não sei? Se eu não entendo? Por que o Rodrigo está vindo aqui? Tem 1 ano já, né, Rodrigo? Ah, que saudade. 1987, meus tempos. Por que quando eu sonho com lugares que eu nunca fui na minha vida? A pergunta... Já deu. Como é que é o nome do senhor mesmo? Senhor Evandro. Ele está perguntando, que eu vou repetir aqui para o pessoal ouvir aqui. Por que eu sonho que estou em lugares que eu nunca estive? Porque a nossa mente, a nossa memória espiritual, ela é muito pródiga. Nós já tivemos experiências que estão, em tese, adormecidas. Nós já tivemos muitas encarnações. E em cada lugar que nós vivemos, as experiências já estão guardadinhas aqui. Muitas vezes a gente vai em determinados lugares, que a gente chega lá e fala assim, pô, mas engraçado, eu nunca vi aqui, eu nunca estive aqui, mas eu tenho uma sensação que eu conheço isso aqui. Tem pessoas que vão em lugares, em cidades, pela primeira vez e chegam lá, se sentem extremamente familiarizadas e conhecem locais que até os guias turísticos ficam pensativos. Ué, mas ali tem aqui uma esquina ali, tem um beco ali, vamos lá. E chega lá tudo certinho. E é a primeira vez que ele está indo lá. Ou seja, a memória espiritual está abrindo para ele painéis, experiências de vidas pregressas. No entanto, nós também temos experiências quando o nosso corpo dorme, quando nós vamos descansar, o nosso espírito passeia. Nós vamos em muitos lugares. E quando a gente retoma para o físico, nós não nos recordamos de quase nada. Porque o nosso cérebro ele não tem a capacidade de registrar a intensidade vibratória das nossas experiências quando estamos fora do corpo. Isso é um dos motivos porque não nos recordamos dos sonhos. Porque não nos recordamos dos sonhos. Os estudiosos não afirmam que a gente não usa nem 10% da capacidade do cérebro. Não é? Então, assim, em tese, eles não estão errados, por vários motivos, mas espiritualmente eu estou dando mais um elemento. A doutrina espírita nos favorece a entender esse mecanismo. Você está fora do corpo, você está numa outra dimensão. Nessa outra dimensão, tudo é mais rápido, tudo é mais intenso. Então, quando você volta para o corpo, é como se você estivesse voltando para um equipamento grosseiro, pesado, denso, que desfavorece ou que não favorece para que você se recorde de suas vidas pregressas e de suas experiências fora do corpo físico. Deixa eu trabalhar aqui agora. Vamos rapidamente relembrar. O instinto é independente da inteligência? Não exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência. Ficou claro isso? Mas espera aí. É instinto ou é inteligência? O instinto é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência primitiva. Certo? Agora nós vamos desdobrar com Kardec aqui, porque vai vir uns aspectos interessantes. É uma inteligência não racional. O que significa uma inteligência que não é racional? Que não é metodizada. É uma inteligência que brota. Não é elaborada. Pegaram lá? Ela surge do nada, mas é inteligência. Não é nesse sentido. É no sentido que... Por que você vê a FIAC? Não precisa me contar, não. Mas você veio aqui, você teve um motivo para o Albrey vir aqui nos visitar, não teve? Parabéns, muito obrigado, fiquei sabendo. Notícia maravilhosa. Vanessa, né? Seja bem-vinda, Vanessa. Por que vocês vieram? Não me responda. Tem um motivo. Esse motivo foi elaborado. Foi pesado. Dá, não dá? Vocês vieram.
O instinto, ele é um tipo de inteligência que ele não tem essa elaboração. Ele brota com lógica, mas ele surge do nada. Ele é uma verdade que é inquestionável. Pegaram lá? Vou continuar aqui, porque aí vai ficar mais claro. E é por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. É pelo instinto que todos os seres provêm as suas necessidades. O instinto de conservação fala tudo. Que desabrocha aquele medo positivo, porque tem dois medos, o medo positivo e o medo impeditivo. O medo positivo é aquele que diz assim, cuidado. O medo, o receio do não violar, do não extrapolar, ok? Mas quando a gente fala de um instinto, ele está muito mais vinculado às questões, inclusive, de preservação da vida. O instinto de conservação, o instinto da preservação, nós não estamos aqui buscando ficarmos todos aquecidos pelo tempo. É o instinto que está dizendo, é necessário cuidar, proteger. Olha a questão 74. Pode-se estabelecer um limite entre o instinto e a inteligência? Tem como limitar o que é instinto? O que é inteligência? Isto é, precisar onde acaba um e começa o outro? Tem como precisar isso? Separar até aqui instinto, até aqui para lá inteligência? Tem como? Não tem. Não tem. Você respondeu que não tem. De um instinto elaborado, de uma inteligência racionalizada, é porque você colou. Não, tá bom. Se falar que não colou, eu vi que você colou, isso dá 6 horas, 40 minutos e 10 segundos de umbral. Só para brincar com você. Olha para vocês verem. Não tem como mensurar. Porque muitas vezes eles se confundem. O inteligência e o instinto se confundem. Não é isso? Continuando. Mas se podem distinguir muito bem os atos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência. Pode-se separar os atos. Eu não questionei aqui por que nós viemos. Como nós viemos. Aonde estamos. Você está trabalhando com a inteligência. E só faltou que horas nós estamos. Então eu falei do porquê, do onde, do quando. São mecanismos que nos ajudam a entender a desenvoltura da elaboração mental. Pode falar aí. A participação do Gerson. É só um detalhe, porque você tinha mencionado a música, né? Um instrumento musical. Realmente tem o que é o instinto, a técnica, que vai assim, o músico não pensa em qual tecla que ele vai apertar, porque ele já está fazendo sozinho. Mas quando ele está aprendendo uma música nova, aí entra o instinto com a inteligência, porque ele está aprendendo, as duas coisas mesclam. Uhum. Entendeu? Essas duas coisas que você falou aí agora se misturam. Vamos falar o seguinte, que o instinto é a base para a desenvoltura da inteligência. Vamos colocar um instinto. Você vai trabalhar em cima da habilidade que já se transformou num reflexo condicionado. Então fica muito mais fácil você trabalhar a elaboração mental a partir do que você já tem como bagagem. Se você, Gerson, me convidar para uma moda de viola, eu falei assim, eu topo, Gerson. Mas vamos fazer o seguinte, cada um no seu quadrado. Você toca e eu tento cantar. Pode ter certeza que pode até dar um casamento legal aí, porque
de música a gente arranha um tiquinho. Mas eu não posso sentar na cadeira dele porque eu não tenho, pelo menos é o que eu subentendo, que eu não tenho habilidades para lidar com a desenvoltura, que para você já é tomar café com leite. Deu aí, gente? Para mim vai ser complicado. Agora, se você sentar com o Paul McCartney, ele vai falar assim, Gerson, você precisa aprender um pouquinho mais. Porque o Paul toca, não é? Ele toca porque ele é canhoto, mas ele também pega o violão, vira o violão e toca com a mão direita, não é? Com as cordas invertidas. Quem conhece da instrumentação sabe como é que é complicado isso. Hã? Pois é. Isso é extraordinário, a habilidade, não é? Essa desenvoltura. Aí eu vou brincar, só para não perder a viagem, né? Como diz um tio meu, mas não é possível. Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que ele colocou 4 pirralhos para nascer numa cidadezinha assim, e eles terem se juntado e formado a banda dos Beatles. Nasceram no mesmo lugar. Aí ele fala assim, Deus é maravilhoso. Aí eu olho para ele e falo assim, realmente é. Mas se você estudar o planejamento reencarnatório, os mecanismos, as injunções, etc., eles não reencarnaram lá por acaso, na mesma cidade de Liverpool. Eles reencarnaram ali dentro de um plano, de um entendimento, de uma missão que os 4 garotinhos tinham para oferecer para a humanidade. Pegaram lá? Então, cada um na sua conjuntura, na sua especificidade. Lidando com as habilidades que foram constituídas, que foram estabelecidas ao longo de muitas reencarnações. Oh, meu Deus! O assunto é tão extraordinário. E aí, Dora, nós ficamos com a questão 74 hoje. E eu me comprometo, na próxima semana, trabalhar a questão 75, porque o assunto ele é muito envolvente. Inclusive, a própria citação do Evangelho, que seria uma proposta que a gente poderia dar continuidade com relação à questão da verdade, das leis, e eu citei Paulo na última reunião, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, então eu vou pedir a permissão para vocês para a gente reservar essas reflexões para a próxima semana, porque o assunto, eu gostaria muito de, na próxima semana, trazer, dentro desse contexto, algumas notícias de André Luiz, do livro Evolução em 2 Mundos, que vão, por certo, abrilhantar ainda mais o nosso estudo. E até, diga-se de passagem, justificando, estudar inteligência e instinto, estudar a estrutura mental, a casa mental, a nossa realidade de vontade, de pensamento, de vida, é assunto para todas as reuniões espíritas. A gente nunca vai esgotar, porque a gente está estudando a própria psicologia, a desenvoltura do espírito. Mas eu assumi um compromisso hoje, e esse último quartel da reunião, eu vou utilizar do tempo, com a permissão de vocês, porque o último momento da reunião é o momento do Evangelho também, e as reflexões que possam nos ajudar no campo do nosso comportamento, no nosso dia a dia, da nossa elevação de sentimentos, enfim, de vibrações e de preces também. Porque a Casa Espírita é uma escola, mas a Casa Espírita também promove esse movimento de espiritualidade. E nós estamos precisando, hoje em dia, muito mais de espiritualidade do que de espiritismo. Eu estou falando nós, espíritas. Porque de espiritismo a gente já temos muitos elementos, muitos anos de estudo, embora sabemos muito pouco, mas o momento agora é um momento de espiritualidade. É um momento de estarmos próximos, juntos, sermos solidários, sermos amigos, sermos éticos, nos colocarmos na prática, na vivência dos ensinamentos de Jesus. E eu gostaria de trazer aqui hoje, eu recebi um contato, um e-mail
de um grande amigo, uma pessoa que eu tenho na galeria de uma das pessoas que eu muito queridas nessa encarnação. Eu sou muito grato a essa amizade, porque ela me favoreceu, me ajudou muito. E vocês, inclusive, já conhecem essa pessoa, ele já esteve aqui, vai voltar aqui muitas vezes, que é o nosso amigo Wagner Gomes da Paixão. O Wagner Gomes da Paixão, que para mim é o Vaguinho, nunca vai deixar de ser o Vaguinho. O Vaguinho entrou em contato comigo hoje e pediu que eu pudesse analisar uma mensagem que ele recebeu. E eu fiquei assim tão admirado que eu virei para ele e falei: Wagner, eu gostaria de te pedir a autorização, porque eu vou ler essa mensagem no final do nosso estudo dessa noite de sexta-feira. Aí ele concordou, porque eu achei muito interessante, porque essa semana nós fizemos alguns estudos e essa semana foi uma semana muito especial. Aliás, desde a última semana que nós fizemos o tema aqui do Silêncio de Maria, e a gente, nós sentimos que estava acontecendo alguma coisa muito especial. E médiuns de fora, médiuns da casa, coincidentemente, porque me relatam individualmente as suas percepções, e sem que um saiba o que o outro está me contando, mas semana passada vários médiuns me procuraram para falar que sentiram a presença muito carinhosa, mas muito intensa do nosso querido Bezerra de Menezes. É um espírito benfeitor de todo o movimento espírita, responsável pela unificação dos espíritas, e sempre está conosco. Ele tem representantes, milhares de representantes que atuam nas casas espíritas, mas foi um fato diferenciado que me chamou a atenção. E, inclusive, as falas, né, o resumo, a síntese das falas, me chamaram muita atenção sobre alguns pontos que os espíritos vêm repetindo de uma forma muito intensa. E o Wagner, ao me enviar a mensagem, que foi assinada pelo nosso querido Bezerra de Menezes, essa mensagem ela sintetiza basicamente tudo que aconteceu aqui na última semana, nas nossas falas, e no depoimento dos médiuns que chegou para nós. Inclusive usando citações evangélicas, que algumas delas eu citei ontem no estudo que eu faço ao vivo, que é o estudo do Apocalipse, que nós temos vários representantes aqui que estão acompanhando e que vão relembrar de alguns pontos. E é uma mensagem que foi endereçada para nós brasileiros. E eu chamo a atenção, mesmo que se estenda aqui alguns minutinhos, eu peço o pessoal para segurar a onda dos meninos, eu chamo a atenção porque no nosso meio espírita nós também temos visto algumas mensagens falando sobre os acontecimentos, e a gente sempre observa que existem intenções importantes. Todas as boas intenções são louváveis. Mas a gente tem que tomar cuidado com um certo ufanismo e com uma dinâmica um tanto quanto mística, que a gente percebe como se os espíritos superiores estivessem se prendendo aos acontecimentos, principalmente que envolvem a política do Brasil. Os espíritos superiores têm um foco muito especial na evolução. E estes assuntos que têm a ver com a nossa realidade política, econômica, são assuntos que, obviamente, que estão sob a tutela do Cristo, mas são de responsabilidades muito voltadas para nós que somos encarnados, inclusive para a gente aprender a lidar com os fatos. E essa mensagem é uma mensagem que traz realmente uma essência evolutiva, com uma visão evangélica. Então, eu gostaria de, sem delongas, eu vou fazer a leitura da mensagem para que a gente possa refletir com muito carinho e prestar atenção em cada lance, em cada ensinamento, de sorte que eles possam nos ajudar, nos favorecer de alguma forma na nossa vida pessoal. A mensagem é intitulada Tempo de Aferição. Meus filhos,
Jesus, o Mestre amoroso e sábio, nos abençoe. Uma nação é sempre o reflexo das almas que nela vibram e se experimentam. De modo que, do conjunto espiritual nela reunido, surgem os valores que lhe darão o caráter dominante, a sua identidade. O Brasil, onde nós devotamos ao labor do Evangelho redivivo, sob o amparo de Ismael, guarda, entre os milhões e milhões de seres que nele encontraram abrigo e se exercitam como podem, segundo as suas aquisições íntimas, espíritos ainda marcados pelo interesse pessoal, dominados ainda pelo egoísmo aterraçador ou aterrador. O Senhor dos mundos ama. É pelo poder do seu amor, permite a todas as criaturas o seu desabrochar consciente. Daí, não existir violência do Criador em relação às criaturas. Mas tudo é regulado pela lei divina, dando a cada um segundo as próprias obras. Esse agrupamento de seres desencarnados e também encarnados presentemente, ainda pervertido em suas escolhas, tem sido a grande provação de nossa coletividade. E vem agindo nesse período de transição como fomentador dos maus costumes, intentando impregnar toda a sociedade da crença de que o vício, a corrupção, as vantagens imediatistas são naturais e indispensáveis ao êxito, à felicidade no terreno humano. Influem nas instituições de toda a natureza, da política à religião, das escolas aos lares. De vez que trata-se das legiões deseducadas, avessas à verdade do amor evangélico em sua feição de humildade e caridade. Sim, filhos, vivemos no país o período das tentações aferidoras. Quando o magnetismo viciado, propondo adoração ao dinheiro, ao poder e ao sensualismo, hipnotiza facilmente os mais despreparados, os invigilantes. Essa é a guerra vibracional desses tempos. Como meio de revisar valores e aspirações, como forma de propor o amadurecimento das faculdades anímicas de outro grupo de seres, já sensibilizado pela ética e pela moral cristã. O quadro não deve atemorizar os corações. E o nosso objetivo é dizer-vos que esse movimento envolvente e instável
em que o mal parece dominar, é, em verdade, o tempo de aferição social e espiritual de nossa gente, tendo em vista a separação do joio e do trigo, conforme Jesus nos ensinou. Entidades angélicas visitam as furnas, os umbrais, com fins redentores e atuam igualmente na crosta, para o alívio dos corações exaustos e temerosos. Há equilíbrio entre a proposta dos nossos irmãos desviados da luz e a assistência sublimada dos emissários do Cristo amado. Não vos amedronteis, mas porfiai por adentrardes a porta estreita, orando e respondendo ao apelo das situações diárias, com paciência e caridade, com fervor e bom ânimo. Vem chegando o tempo, meus filhos, que os nossos lares deverão se tornar nossos verdadeiros templos de reposição e viva espiritualidade. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, são dignos da palavra que anunciam em nome de Jesus. Vou repetir. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, são dignos da palavra que anunciam em nome de Jesus. Os tempos de aferição mesclam verdades e mentiras, valor moral e impostura, porque as incertezas do momento aguçam o fundo do lago das personalidades. E muitos, infelizmente, amando mais a si que a obra de Deus, confundem o bem com as suas imperfeições, convertendo-se em instrumento de escândalo. O caminho é a mensagem de Jesus, tão clara e rediviva no Espiritismo. Só ela, por conter vida, e vida em abundância, poderá livrar os corações das tormentas e aflições materialistas. Seja a febre vaidosa pela disputa de poder, seja o desejo compulsivo por possuir sem proveito. Ismael orquestra no Brasil os valores que triunfarão da ignomia e da zombaria, do despudor e do engodo. Segui o Cristo, devotai-vos ao culto da Boa Nova. Espiritismo, meus filhos,
é a luz que deve se acender no coração de cada um de vós. Seguiremos juntos. O lar é o berço do teu destino. Valorizai-o. Vivamos o Evangelho em família. Porque tempo virá em que todas as instituições que se arrimam no império de César cederão lugar para a fraternidade que reinará, soberana, justa, equânime, amorosa. Expressões legítimas do Cristo, do Senhor das nossas vidas. Que Maria Santíssima, Mãe espiritual de toda a humanidade, nos inspire para que nos mantenhamos firmes, dadivosos, fiéis, bondosos, na causa da transformação da humanidade, a partir de nós mesmos. Não cabe mais brincar de espiritualidade, de se dizer adepto e não se comprometer de alma e coração para sermos dignos de pronunciar a palavra do Mestre, do Cristo. O termo cristão foi uma inspiração que veio dos céus. E o apóstolo Lucas propôs. E os discípulos aceitaram de bom grado, porque Lucas afirmou: se somos seguidores da palavra de Jesus, o título que nos cabe é de cristãos, porque Jesus é o Cristo. Que esta corajosa afirmativa frutifique em nós o que tanto sonhamos: ter o Cristo na nossa vida. Ele nos ampara, Ele é o nauta que guia essa nave. Sabemos que Ele está sempre em todos os lugares que existe sofrimento. Mas o momento atual é de nós estarmos com Ele. Não mais nas atitudes religiosas, nas datas religiosas festivas. Datas essas que ficamos todos sensibilizados com a mensagem. Não mais. O Cristo é para vivermos todos os instantes da nossa vida em plenitude. Só assim, meus filhos, teremos paz e seremos felizes. Porque o dever estará sendo retamente cumprido. Jesus, nós te suplicamos,
Não permita o passo em vão. Auxilia-nos para que a manjedoura se transforme no berço da nossa evolução, a caminho do Calvário. Da crucificação pessoal, pela renúncia, pela entrega, cristificação, sem percorrermos os passos que tu nos oferecesse como exemplo, salpicaram a terra de sangue, não nos colocará como dignos seguidores e como fiéis representantes da tua palavra. Oferta-nos, Senhor, o sacrifício, mas ajuda-nos a compreender a lição. Abençoe, Senhor, a nossa libertação, para a glória sem fim, para a imortalidade sagrada do teu amor. Abençoe, Senhor, a humanidade. Abençoe, Senhor, o Brasil cristão, o Brasil do Evangelho, o coração da humildade e da paz.